Olá, nação! Tudo sobre o estádio do Flamengo e também sobre a saída de Alcaraz. Jogador fala sobre o caso. Já deixa o like e se inscreva-se no canal. Atualização sobre o assunto estádio próprio do Flamengo. Nós vamos trazer aqui informações sobre esse assunto, muita gente questionando. Alcaraz, jogador emprestado pelo Flamengo ao Everton da Inglaterra, quebrou o silêncio sobre a saída dele do Flamengo, deu a opinião dele. E você, torcedor rubro-negro que defende a permanência dele no Flamengo, talvez mude de ideia. Bruno Henrique em mais um ato como ídolo do Flamengo, também falaremos sobre o atacante rubro-negro. Tem a provável escalação do Flamengo para pegar o Maricá nesse sábado no Maracanã. E tem também Atlético de Madrid monitorando jovem zagueiro do Flamengo, zagueiro pupilo do técnico Felipe Luiz, hein? Já dei uma boa pista para vocês. E a gente vai falar sobre esse assunto também. Mais informações, galera, vamos lá. Novo estudo de viabilidade. Matéria do jornal O Globo. Após a apresentação de um estudo de viabilidade feita pelo ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, BAP, o atual mandatário rubro-negro, irá apresentar um novo projeto para o estádio rubro-negro. O material será apresentado no dia 25 de fevereiro, ou seja, na próxima terça-feira. O estudo é de realização da Fundação Getúlio Vargas, a pedido de Luiz Eduardo Batista, o BAP. Na visão do atual mandatário, aspectos como funcionalidade, sustentabilidade e, sobretudo, principalmente orçamento, foram apresentados pela gestão Landim aos sócios do clube sem os estudos adequados. Isso é na visão do BAP, segundo a matéria, repito, do jornal O Globo. Gente, esse assunto vai render muito, porque o antigo presidente fez uma promessa essa que o atual mandatário entende que não tem como cumprir, até pelos custos que isso geraria. Isso iria acabar prejudicando a montagem do elenco, e não é isso que o BAP quer nesse momento, ou fazer com que o clube se torne SAF, o que a atual gestão é totalmente contra, e eu também sou contra. Inclusive, a gente já falou num vídeo aí recente, o Fluminense está muito próximo de se tornar SAF, ou seja, Fluminense SAF, Botafogo SAF, Vasco já foi SAF, mas foi um fiasco, deixou de ser, mas está doido para ser novamente. O próprio Pedrinho, o presidente do Vasco, fala isso, que o clube, entre aspas, está à venda, mas até o momento sem proposta. Por falar em proposta, vamos falar de um assunto aqui que deu muita polêmica quando aconteceu, que foi o Alcaraz, quando teve a saída dele. Muita gente contra, muita gente a favor da saída, e o Alcaraz deu uma entrevista à imprensa inglesa explicando a saída do rubro-negro, e ele disse o seguinte, que quer ficar no Everton. Ouve essa, quer dizer, ouve, eu vou ler para vocês. Abre aspas, eu estava feliz no Brasil com o Flamengo, mas aconteceram coisas que envolveram outras pessoas, não comigo diretamente. Então, mesmo antes do Everton mostrar interesse, eu estava pensando que adoraria voltar para a Premier League, porque é a melhor liga do mundo. Atualmente é um empréstimo até o fim da temporada, mas eu gostaria de ficar mais tempo com esta camisa, com certeza. Pelo que eu sei, é um empréstimo com uma opção que se torna obrigação se ele disputar 6 jogos como titular até o fim da temporada lá na Inglaterra. Pelo que eu sei, mesmo ele não batendo essa meta, o Everton vai exercer a cláusula de opção de compra. E isso foi o que uma pessoa envolvida na negociação me disse. Agora é aguardar. Eu acho que ele vai bater a meta, tá? Ele chegou para ser titular no time lá, tanto é que ele entrou nos 2 primeiros jogos, durante a partida, questão de ritmo de jogo, entrosamento, depois foi titular, fez gol. Eu acho que ele vai ser titular até o fim da temporada, mas, pessoal, caso ele não bata a meta, o Everton vai exercer a opção de compra. Vene, se ele se machucar, eu já falei isso aqui, se ele se machucar, o Everton tem o direito de devolver o jogador ao Flamengo, desde que pague o salário integral do jogador durante todo o período de recuperação até ele voltar a ficar à disposição. E vocês perceberam, né? Ele queria sair. Então não é o Flamengo que fez ele sair. Ele queria. Ele disse aqui, tá? Não é ninguém inventando, não. O próprio jogador disse. Por falar em jogador, vamos falar de um jogador que eu considero muito ídolo. É o Bruno Henrique. Está cada vez mais ídolo, cada vez mais se consolidando na história do Flamengo, um jogador de muito sucesso dentro de campo e quase nenhuma polêmica fora de campo. As 2 polêmicas, a gente pôde ver uma recentemente, que ele foi acusado de estar envolvido, enfim.
mas isso aí já está sendo resolvido. E o Bruno Henrique deu uma entrevista ao UOL revelando que trabalho psicológico ajudou a perder timidez para se expressar e lidar com a idolatria no Flamengo. Cara, isso aqui é sensacional. É ele saber a importância dele, a importância que ele tem na história do Flamengo, a importância que ele tem para os torcedores do Flamengo. Abre aspas. Estou em um momento muito bom, o melhor depois da lesão. Fiquei um bom tempo parado e isso me fez refletir sobre esses anos aqui no Flamengo. Pude me reinventar novamente, junto com o Felipe e essa nova função de centroavante. Estou conseguindo fazer tudo o que ele pede. Estou muito feliz. Hoje em dia eu consigo me identificar melhor com essa pergunta sobre dimensão na história do Flamengo. Ser ídolo aqui é para poucos e eu estou conseguindo esse feito. Fico feliz de apresentar bem essa camisa e também representar e espero poder cada vez mais deixar meu nome na história do clube. Gente, Bruno Henrique é sensacional. Eu sou fãzaço do Bruno Henrique. Não nego isso para ninguém, sempre falo que ele, para mim, foi o jogador mais importante em 2019. Jogou muita bola naquele ano. O Gabigol fez os 2 gols na final da Libertadores. A Arrascaeta foi também um cara absurdo dentro de campo. Mas o que o Bruno Henrique jogou... Esse aí foi o único legado do técnico Abel Braga no Flamengo. Porque, justiça seja feita, o Flamengo não iria contratar o Bruno Henrique. Só contratou porque na época o Abel Braga encheu o saco da diretoria. Encheu o saco. Tanto é que com o Abel Braga o Arrascaeta era reserva, porque o Abel Braga alegava que ele não tinha pedido a contratação de Arrascaeta. E o Bruno Henrique era o titular, porque ele amava o Bruno Henrique. E ainda bem que isso aconteceu. O único legado do Abel Braga no Flamengo na última passagem dele em 2019. Gente, provável time do Flamengo para pegar o Maricá nesse sábado no Maracanã, 7 horas, jogo que pode dar o título da Taça Guanabara ao Flamengo. Matheus Cunha, segundo o GE, né? Matheus Cunha, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela. Alan ou Pulgar, Everton Araújo, Gerson. Luiz Araújo, Cebolinha ou Gonzalo Plata e Bruno Henrique centralizado. Lembrando que o Plata, falta muito pouco para ele bater uma meta e o Flamengo investir mais dinheiro nele. Lembrando que eu já fiz vídeo sobre isso, tá aí no canal, é só pesquisar que vocês vão achar com certeza. Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos falar de um jogador, pupilo do técnico Felipe Luiz, caiu nas graças do Felipe Luiz. Felipe Luiz gosta muito do futebol dele, furou fila na disputa ali por posição no setor defensivo. Hoje ele está na frente do Cleiton, por exemplo. Hoje ele faz o Flamengo não ficar desesperado por uma contratação de um zagueiro, por exemplo. O Vitão não foi contratado, o Flamengo não conseguiu. Por quê? O Inter não quis. Por que o Flamengo não foi atrás de outro? Porque tem o João Vitor. O Flamengo entende que o João Vitor ele pode dar conta do recado até a próxima janela de transferência e, com isso, ele fica ali à disposição. Tanto é que é um jogador que não vai disputar a Libertadores Sub-20, pelo menos o planejamento até hoje, dia 22 de fevereiro é esse. Não vai disputar a Libertadores Sub-20, vai ficar no elenco profissional. E é um jogador que chama a atenção de muita gente, e quando eu falo muita gente, clubes da Europa. Um deles, o Atlético de Madrid. Uma pessoa me disse lá do Flamengo que várias vezes scout do Atlético de Madrid já foi a jogo, acompanhar João Vitor nos tempos de Sub-20. É um jogador, inclusive, que era para estar na seleção Sub-20, campeã sul-americana esse ano. Não foi porque o José Boto não liberou, e ainda bem, foi muito melhor ele ter ficado com o Flamengo, fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos, sendo observado de perto. Então, eu acho que é bom o Flamengo abrir o olho, correr para renovar o contrato desse jogador, dar uma valorização salarial, aumentar muito a rescisória, porque se o Atlético de Madrid está de olho, é sinal que o jogador tem muito potencial. E ele tem muito potencial. Eu sou suspeito. Ele e Pablo Lúcio são 2 jogadores que eu gosto demais hoje na categoria de base do Flamengo. E eu sou um cara que gosta de acompanhar muito a categoria de base, muito mesmo. Às vezes eu acerto, por exemplo, o Daniel Cabral, achei que fosse voar, mas infelizmente sofreu algumas lesões graves no joelho e acabou não se firmando no Flamengo. O Gabriel Noga é outro também, mas às vezes eu acerto também, como vários outros. Matheus França, João Gomes, eu sempre apostei no João Gomes, hoje está voando na Premier League. O Flamengo recebe o Maricá logo mais no Maracanã. O Kiko Menezes já está por lá. E aí eu quero saber do que o Flamengo precisa para ser campeão da Taça Guanabara hoje. Kiko, é uma conta muito complexa. Seja bem-vindo, boa tarde.
Não, Mari. Boa tarde a todos. Uma simples vitória, Mari, resolve a vida do Flamengo, já que o critério de desempate, saldo de gols, para o Volta Redonda é muito grande, são 12. Uma grande vantagem o Flamengo tem. Então, o Flamengo que vive uma grande fase nessa temporada, já disputou 4 clássicos, venceu 3, empatou 1, sendo que uma dessas vitórias foi sobre o Botafogo na conquista da Supercopa, ou seja, o time já conquistou um título nessa temporada e hoje vem para o Maracanã, 7 da noite, para enfrentar o Maricá, 9º colocado, clube que ainda tem chances remotas de classificação para as semifinais. O técnico Felipe Luiz não deu muitas pistas sobre o time, mas a gente montou um campinho aqui para vocês com o possível Flamengo para o jogo de hoje. Vamos lá. Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela. Alan ou Pulgar, Everton Araújo, Gerson, Luiz Araújo, Cebolinha ou Plata e Bruno Henrique. Flamengo e Maricá, 7 da noite no Maracanã, com transmissão do Sport TV e do Premier. E nessa semana, o zagueirão Léo Ortiz recebeu a visita do ídolo maior da nação rubro-negra, Zico. Vamos ver na reportagem do Carlos Gil. Uma relação de amizade recente marcada pelas surpresas. Léo Ortiz ficou surpreso ao saber que Zico tinha feito altos elogios a ele. Zico surpreendeu Léo Ortiz ao visitá-lo depois do treino, enquanto o zagueiro participava de uma entrevista coletiva. Sorrisos, agradecimentos, camisas personalizadas. Bom, depois da troca de presentes lá na sala de imprensa, a gente veio para um cantinho mais reservado do CT do Flamengo, aqui no Ninho do Urubu, bater um papo com o Zico, com o Léo. Léo, você tem 3 gols pelo Flamengo, 1 de cabeça, certo? Certo. Gosta de fazer gol de cabeça? Gosto, é a maior chance que eu tenho em fazer gol de cabeça. Ah, se essa parceria pudesse acontecer num túnel do tempo, com Léo Ortiz incorporando um outro camisa 3 histórico do rubro-negro. Eu me arrepio. O único gol que eu vejo na televisão, posso ver 200 vezes, eu fico arrepiado. E não é meu. Zico cobrou o escanteio e o zagueiro Rondinelli fez o gol do título carioca de 1978 contra o Vasco. A vitória que abriu os caminhos para uma incrível sequência de conquistas. Queriam desfazer a nossa geração e dali o Flamengo ganhou tudo. 3 brasileiros, ganhou o tricampeonato carioca, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, os torneios todos na Europa. São inspirações que a gente tem para, lógico, eu tentar construir a minha história, mas também pegando um pouco de motivação para o que eles construíram aqui dentro.